Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel. Liturgia dominical do dia 26 de outubro de 2025, 30ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa própria com glória, o creio, prefácio do domingo. Então é a missa de preceito do católico, dia 26 de outubro de 2025. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 35, versículos 15b até o 17, 20 ao 22a. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha. Faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 33, na Bíblia Vulgata, ou 34 na de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º, 17 ao 18, 19, 23, refrão 7a e 23a. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Repitamos. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. O Senhor clama a Deus e ele escuta. Retificando, o pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Repitamos. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Segunda leitura, leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos do 6º ao 8º e 16 ao 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhes seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Primeiro vamos aclamar
a palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra. A palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Mas quem se eleva será, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos às reflexões do Evangelho de hoje. Vamos saber o que nos diz, por exemplo, o anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus. Muitas vezes a presunção pode aparecer também no coração do discípulo de Cristo. No entanto, ela não consegue sustentar uma vida que é orientada pelo modo de proceder de Deus. A presunção provém de um desejo de reconhecimento. A marca do Evangelho de Jesus, no entanto, é outra: o despojamento. São Francisco de Assis gostava de dizer que todo o bem que o Senhor opera em nossas vidas provém de Deus mesmo, enquanto é de propriedade nossa os nossos pecados. Todo o bem que realizamos, podemos compreendê-lo como sendo pegadas do amor de Deus, que transparecem em nosso caminhar. Uma vida centrada no Evangelho sabe se colocar em seu lugar, olhando com sinceridade a sua própria vida, isto é, de ser sustentada no amor de Deus e nada mais. Na Bíblia, aqui no rodapé de uma Bíblia de 1990, está escrito o seguinte: não basta ser perseverante e insistente, é preciso reconhecer e confessar a própria pequenez, recorrendo à misericórdia de Deus. De nada adianta o homem justificar a si mesmo, pois a justificação é dom de Deus. No livro Dia a Dia com o Evangelho também temos uma pequena explicação sobre o Evangelho de hoje. Considerar-se santo e desprezar os outros são 2 extremos pecaminosos. Peca-se contra a verdade com a falta de modéstia e de humildade, e peca-se contra a caridade fraterna. É isso o que está nos dizendo o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. A respeito dessas 2 atitudes, ocupa-se Jesus com a presente parábola. Quando alguém se vangloria de seus feitos, assume atitude soberba e cria um clima de mal-estar no seu ambiente. A atitude do fariseu é censurada porque busca a si mesmo e despreza a misericórdia de Deus. Em contrapartida, considerado pecador pelos fariseus, o cobrador de impostos, ou chamado publicano, reconhece os próprios erros e, diante do Pai, limita-se a bater no peito e pedir perdão. Abre-se ao Deus de misericórdia. Atitude correta, elogiada pelo Senhor. A autossuficiência impede a conversão. Então, é um não à soberba e um sim à humildade. Vamos agora saber dos santos do dia que foram humildes.
Santo do dia, 26 de outubro, deixa eu ver aqui, Santo Evaristo. Ele foi o 5º Papa da Igreja. De acordo com o site Comunidade Católica Canção Nova, Santo Evaristo foi sucessor do Papa São Clemente pelo ano 100. Ao que parece, na época, o termo Papa aplicava-se a qualquer prelado. Foi somente no século VI que o título começou a ser reservado só para o pontífice romano. Segundo o Liber Pontificalis, Santo Evaristo era grego de Antioquia, com pai judeu, chamado Judas, nascido em Belém. É declarado mártir do mesmo modo que 7 ou 9 outros pontífices. No exercício de seu pontificado houve a distribuição dos sacerdotes de Roma nas 25 igrejas paroquiais da cidade, que teriam sido instituídas por São Cleto. São Pedro já havia estabelecido 7 diáconos. Evaristo decidiu que os diáconos estivessem ao lado do bispo, enquanto este pregava e proclamava a palavra de Deus, o prefácio da missa, para testemunhar, em caso de necessidade, a ortodoxia e também para conferir maior solenidade à celebração. Santo Evaristo morreu em 105. Ele foi mártir da fé durante a perseguição imposta pelo imperador Trajano, e seu corpo teria sido abandonado perto do túmulo do apóstolo São Pedro. Sua morte foi oficialmente registrada no livro dos papas em Roma. Foi enterrado perto do corpo do bem-aventurado Pedro, no Vaticano. Evaristo vem do grego euarestos, que significa engraçado, agradável. Santo do dia 26 de outubro é São Demétrio, mártir. Historicamente, são poucas as notícias sobre Demétrio. Ele foi diácono, que viveu antes do século V. Foi martirizado em Sirhen, na Polônia. Era um provável cidadão de Tessalônica, atual Salônica, na província grega da Macedônia, onde foi preso pela sua atividade de pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Santo do dia 26 de outubro é São Beano, bispo. Beano viveu entre os séculos X e XI. Era um bispo escocês que guiou a diocese de Mortlach entre 1015 e 1047, provável ano de sua morte. Mais tarde, a sede da diocese, construída em agradecimento pela vitória contra os escandinavos, foi transferida para a cidade de Aberdeen. Vamos a outro santo. Santo do dia 26 de outubro é São Seda, bispo. São Seda, irmão de São Chad, era monge de Lindisfarne, na Inglaterra. Depois de converter o rei Peada ao cristianismo, foi enviado a evangelizar os ingleses no interior das regiões do país. Mais tarde fundou o mosteiro de Lesthingen, onde concluiu a vida terrena no ano 644. Bem-aventurado do dia 26 de outubro é o beato Boaventura de Potenza, presbítero, sinônimo de padre, sacerdote. Morreu em 1711. Boaventura de Potenza foi um religioso da Ordem dos Irmãos Menores Conventuais. Foi favorecido por dons místicos e exímio pregador. Morreu em Ravello, na Itália. De acordo com o site franciscanos.org.br, Boaventura nasceu no dia 4 de janeiro de 1651, na cidade de Potenza, na Itália. Seus pais, Lélio Lavagna e Catalina Pica, passaram valores cristãos ao filho. Em 4 de outubro de 1666, tomou o hábito religioso dos frades menores conventuais em Nocera del Pagani. Por natureza, tinha um temperamento intempestivo, propenso à ira, mas com a força de seu caráter, com a ajuda de Deus, soube adquirir uma paciência e uma doçura inalteráveis. Frente a censuras, injustiças e injúrias, conseguiu conservar um absoluto domínio de si mesmo. Em sua austeridade, chegava
a se flagelar até derramar sangue às sextas-feiras, recordando a paixão de Cristo Jesus. Olha o que fazia então o beato Boaventura de Potenza. Era compassivo para com os pobres, os enfermos, os aflitos, e lhes prestava assistência. Como autêntico sacerdote de Cristo, seu magistério era evangélico, ou seja, centrado na palavra de Cristo. Normalmente, com uma só pregação, chegava a converter um grande número de pecadores, e às vezes, como bom pastor, ia às suas casas para buscá-los como ovelhas perdidas. Seu confessionário se mantinha cheio de penitentes, de pessoas que queriam se confessar, onde por vezes passava o dia inteiro. Era fervoroso e zeloso devoto da Virgem Maria. A Imaculada Conceição de Maria, que ainda não era dogma definido, para ele era uma verdade da qual não se podia duvidar. Sua vida foi marcada por carismas singulares e prodígios. Depois de 8 dias de enfermidade aos 60 anos de idade, em 26 de outubro de 1711, citando o nome de Maria Santíssima, expirou serenamente em Ravello. Foi beatificado pelo Papa Pio VI em 26 de novembro de 1775. Beato Boaventura de Potenza, rogai por mim, rogai por nós. Uma bela história, hein? Beato Boaventura de Potenza está no céu, junto de Deus, intercedendo por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, aquele que criou o mundo, o universo, aquele que vai nos receber um dia para morarmos definitivamente com Ele. E agora, por falar em morar com Ele, eu clamo, Maranatá. Como dizemos nós católicos, é do dialeto de Jesus, o aramaico, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará. Será o juízo final, a parousia, a presença definitiva de Deus junto a nós, e cada um terá o seu corpo transfigurado. O corpo será transformado. Teremos corpos perfeitos, corpos que não sabemos nem dizer como será. O único exemplo é o de Cristo Jesus ressuscitado. Algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável e grandioso. Jesus, quando ressuscitou, mudou a aparência do rosto, tanto que os discípulos de Emaús não o conheceram. Desapareceu no átimo de segundo, quando abençoava a refeição, também com os discípulos de Emaús. Mudou a aparência também para a Madalena. Entrou no cenáculo pela parede, sem derrubar a parede. Comeu, bebeu, quer dizer, é um corpo que pode beber, comer ou não comer. Algo que não sabemos como será. É de Deus. E esperamos isso para nós, para vivermos por todos os séculos dos séculos, para sempre, perpetuamente com Deus e com os nossos queridos salvos. Todos os salvos. Para ser salvo, arrependa-se dos seus pecados, para não morrer em pecado grave. Acredite em Jesus como Deus, não como um gênio, como Deus, como de fato Ele é. E seja batizado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog.